Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E, no terceiro dia, disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras, e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia, quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti dizendo: não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então, José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se perdidos em uma tempestade de areia no deserto. O vento uiva, a areia escura turva completamente sua visão, e vocês sentem que estão caminhando em círculos. De repente, através da tempestade, vislumbram uma luz distante, um oásis, uma cidade, um refúgio. Esta luz não é apenas esperança, é salvação. Hoje, através da história de José e do chamado dos apóstolos, descobrimos como Deus nos chama a sermos essa luz em meio às tempestades da vida. Na primeira leitura, encontramos José, o filho de Jacó, em uma posição extraordinária. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, agora ele governa todo o Egito, controlando celeiros que alimentarão não apenas uma nação, mas o mundo conhecido. Toda a terra veio ao Egito para comprar trigo de José, pois a fome graçava em toda a terra. Que reviravolta dramática! O jovem que foi jogado numa cisterna por seus irmãos invejosos agora se tornou o salvador das nações. Mas José não é apenas uma figura histórica. Ele é um tipo, uma prefiguração de Cristo. Assim como José foi rejeitado pelos seus e se tornou salvador dos gentios, assim Jesus foi rejeitado pelos seus e se tornou salvador do mundo. A fome que assola a terra não é apenas física. É uma imagem poderosa da fome espiritual que consome a humanidade. Em cada geração, em cada coração,
Há uma fome profunda que apenas Deus pode satisfazer. E é através de instrumentos humanos, como José, como os apóstolos, como cada um de nós, que Deus escolhe alimentar essa fome. Observem a ironia divina. Os irmãos de José, que tentaram destruí-lo, agora vêm a ele em busca de salvação. Eles não o reconhecem. Como é possível que aquele menino sonhador que venderam como escravo seja agora o poderoso governador do Egito? Mas José os reconhece imediatamente. José reconheceu seus irmãos, mas não se deu a conhecer. Que momento carregado de emoção! Imaginem os sentimentos contraditórios que devem ter inundado o coração de José. A dor da traição, a alegria do reencontro, a tentação da vingança, o impulso do perdão, tudo isso concentrado em um único momento. Mas José não age por impulso. Ele os coloca numa prisão por 3 dias. Não por crueldade, mas por sabedoria. Às vezes, Deus permite que passemos por períodos de prova não para nos castigar, mas para nos preparar para a bênção que está por vir. Aqueles 3 dias na prisão foram para os irmãos de José um tempo de reflexão, de arrependimento, de preparação para o que estava por vir. E então, no 3º dia, número significativo na Escritura, José fala com eles: "Fazei isto e vivereis, pois eu temo a Deus." Que declaração poderosa! José não usa seu poder para vingança, mas para restauração. Sua autoridade está fundamentada não no orgulho humano, mas no temor de Deus. É aqui que vemos a conexão profunda com o Evangelho. Jesus chama os 12 e lhes dá autoridade sobre espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças. Esta autoridade não é para dominar, mas para servir. Não é para exaltar-se, mas para libertar outros. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus os instrui. Pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Que missão extraordinária! Assim como José foi enviado para alimentar o mundo com trigo físico, os apóstolos são enviados para alimentar o mundo com o pão da vida espiritual. Mas notemos algo importante: Jesus não os envia para todos os lugares ao mesmo tempo. Ele os envia especificamente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma ordem divina, uma estratégia celestial. Deus tem um plano específico para cada pessoa, cada família, cada comunidade. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a ver nossa própria vida através desta lente de propósito divino. Assim como José não poderia ter imaginado que sua venda como escravo levaria a uma posição onde poderia salvar nações, nós também não podemos sempre ver como Deus está trabalhando através de nossas circunstâncias. Quantas vezes interpretamos mal as dificuldades de nossa vida? Quantas vezes vemos apenas a cisterna, o cativeiro, a prisão, e perdemos de vista o propósito maior que Deus tem para nós? A história de José nos lembra que Deus pode usar até mesmo a traição e a injustiça para cumprir seus propósitos redemptivos. Talvez hoje você se sinta como José na prisão, enfrentando circunstâncias que parecem injustas ou incompreensíveis. Lembre-se, Deus não desperdiça nada. Cada experiência, cada dor, cada desafio pode ser usado por Deus para nos preparar para um propósito maior. Ou talvez você se sinta como os irmãos de José, carregando o peso da culpa por escolhas erradas do passado. A mensagem hoje é clara: nunca é tarde demais para voltar. Deus conhece nossos corações melhor do que nós mesmos, e sua misericórdia é maior que nossa culpa. E todos nós somos chamados a ser como os apóstolos, enviados com autoridade divina para proclamar que o reino dos céus está próximo. Esta não é uma missão apenas para clérigos ou pessoas especialmente santas. É um chamado para cada batizado, para cada pessoa que experimentou o amor transformador de Cristo. Observem que Jesus não apenas dá autoridade aos apóstolos, ele também define sua mensagem: o reino dos céus está próximo. Esta não é uma declaração apenas sobre o futuro, é uma proclamação sobre a realidade presente. Onde quer que vamos, onde quer que estejamos, podemos manifestar o reino de Deus através de nossas ações, nossas palavras, nossa própria presença. Quando consolamos um aflito, estamos demonstrando que o reino está próximo. Quando perdoamos uma ofensa, estamos proclamando que o reino está próximo.
Quando alimentamos um faminto, visitamos um doente, acolhemos um estrangeiro, estamos tornando o reino uma realidade tangível. Assim como José alimentou o mundo com trigo durante a fome física, somos chamados a alimentar nosso mundo com amor, esperança e verdade durante a fome espiritual de nossa época. Nossa família, nossos amigos, nossos colegas, nossa comunidade, todos são as ovelhas perdidas para as quais somos enviados. Mas lembrem-se, esta autoridade que recebemos não é nossa própria. É delegada por Cristo e deve ser exercida com o mesmo espírito de José. Eu temo a Deus. Nossa autoridade como cristãos deve sempre estar fundamentada na humildade, no serviço, no amor. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, vocês são enviados. Saem daqui não apenas como pessoas que ouviram uma mensagem, mas como mensageiros. Não apenas como pessoas que foram abençoadas, mas como canais de bênção. Não apenas como pessoas que receberam amor, mas como instrumentos do amor de Deus. Em seu trabalho, sejam José, usando sua posição não para vantagem pessoal, mas para servir e salvar. Em sua família, sejam os apóstolos, proclamando com vida e palavra que o reino dos céus está próximo. Em sua comunidade, sejam luz na tempestade, oferecendo esperança e direção para aqueles que estão perdidos. E lembrem-se sempre, assim como José foi preparado através de suas provações para salvar muitas vidas, assim Deus está preparando cada um de vocês através de suas experiências para cumprir seus propósitos em sua geração. Que possamos, como José, usar nossa autoridade com sabedoria e temor de Deus. Que possamos, como os apóstolos, proclamar corajosamente que o reino dos céus está próximo. E que possamos ser instrumentos de salvação em um mundo faminto de esperança e amor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre vocês e lhes conceda paz. Hoje, amanhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.